No final a gente vai dar mais alguns recadinhos aí para você ficar ligado, mas eu quero aqui ir direto à palavra dessa noite. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Atos 8. Eu quero primeiramente iniciar com essa palavra e depois eu quero entrar com a palavra mesmo dessa noite, que é a importância do corpo de Cristo. Mas enquanto eu estava ali, o Senhor me trouxe ao coração esse texto aqui, que fala sobre a perseguição que se levantou contra a igreja. E querido, o resultado que isso trouxe no povo de Deus. Então eu queria, antes de ir para a palavra dessa noite, queria ler esse texto com você. Atos 8, versículo número 1. Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui, diz assim, olha: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Guarde isso aqui, querido. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 2: Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Querido, aonde que Saulo ia? De casa em... Porque a igreja estava onde? Aonde a igreja estava? Nas casas. Está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você sai daqui desse ambiente, você continua sendo igreja do Senhor. Se você está no trabalho, você continua sendo igreja do Senhor. Se você está, as escolas vão retornar agora, as faculdades, não importa onde você esteja, você continua sendo igreja do Senhor. E você precisa agir como igreja do Senhor. Repara que Saulo, ele não ia aos grandes templos. Saulo não ia nas cruzadas de fé e de milagres. Saulo não ia nas reuniões. Saulo ia nas casas. Por quê, querido? Porque ali existia um cristão. Ali existia um cristão. Agora vamos ler o 4. Olha o que ele fala lá. Enquanto isso, olha só, enquanto acontecia toda essa perseguição, matança, humilhação do povo de Deus, olha lá, os que foram dispersos, lembra do povo que foi disperso lá para a Judéia e Samaria? Lembra? Enquanto isso acontecia em Jerusalém, olha lá, eles iam por toda a parte fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Diga comigo, pregando o Evangelho. Isso, agora vamos ler mais 5. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. 6. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia. Irmão, quem era esse homem aqui? Um homem só. Um homem só. Ele tinha atenção de uma multidão. E essa multidão unânime dava atenção ao que ele falava. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para cá, presta atenção. Não existe coisa mais poderosa do que o Evangelho de Jesus. Nós precisamos crer no Evangelho. Sabe, talvez você diga, pastor, eu creio, crê mesmo. Talvez você creu para a salvação. Mas você crê que o Evangelho é capaz de mudar o rumo de uma nação? Você crê que o Evangelho é capaz de mudar o rumo de um país? De um estado? De uma família inteira, de uma cidade inteira? Filipe cria. Por isso ele anunciava. Querido, quando nós cremos no poder do Evangelho, o que Paulo fala é: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, pastor, por que você está trazendo isso? Porque nós estamos no momento mais propício à pregação do Evangelho de toda a nossa história. Nós estamos no momento, querido, que o campo está preparado para a pregação do Evangelho. Por que você diz isso, pastor? Sabe por quê? Porque tudo tem mostrado
tudo tem mostrado o quão falível é os planos do homem. O dinheiro, a saúde, o emprego, o bem-estar, os sonhos, isso tudo é falível. Isso tudo pode ser removido. Agora, o único que não passa, a única coisa que se estabelece a cada dia, sabe o que é? É a palavra de Deus. A palavra de Deus se estabelece a cada dia. Todos os dias nós temos evidências de que a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. Você crê nisso? Diz amém. Por isso nós, cristãos, temos que pregar o Evangelho. Por isso nós temos que anunciar a Cristo. E olha só, Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. A multidão, ela ouvia o que Filipe pregava, mas ela também contemplava os sinais e os milagres que Filipe fazia. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. O Senhor está, nesse tempo, convocando a igreja do Senhor para andar num ambiente sobrenatural. Mas para andar nesse ambiente sobrenatural, nós precisamos clamar dizendo: Senhor, me tira o medo. Você lembra lá daquela passagem de Êxodo? A gente até canta essa canção aqui. Senhor, me tira o medo que faz eu dizer: Moisés, vai no meu lugar. Não, eu quero subir o monte. Eu não tenho medo de trovoada, relâmpago, vento. Eu quero estar onde Deus está, onde o Senhor está, eu quero estar. O povo não quis subir ao monte, o povo não quis que Deus falasse com eles. Então eles terceirizavam. Mas agora, querido, Deus te constituiu sacerdócio real. Deus te fez sacerdote. Você tem livre acesso à presença do Pai, o Todo-Poderoso. E o que Ele quer é que você exerça esse sacerdócio. Você crê nisso? Diz amém. Então Ele está falando aqui, olha, Filipe realizava muitos sinais, milagres. Sinais e milagres. Agora o último versículo, versículo 7. Pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Talvez você diga assim: pastor, não acontece mais milagre no meio da igreja. É claro que acontece. Mas a nossa fé, ela está tão pouca, ela está tão limitada, que quando acontece a gente nem acredita. A gente quer dar uma explicação, a gente quer racionalizar o que Deus está fazendo. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. É tempo da gente fluir mais no poder de Deus, no poder que o Espírito de Deus nos deu. É tempo da gente fluir mais nisso. E para isso, querido, nós vamos precisar entender o poder do Evangelho, o poder que o Evangelho tem. E olha só, muitos eram libertos de espíritos imundos. Paralítico andava. Outra coisa, vamos lá, o 8, versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Sabe o que eu vejo aqui? Um avivamento. Quantos aqui querem um avivamento na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua cidade? Então, querido, prepare para ser enviado. O texto que nós lemos começa dizendo assim: e houve grande perseguição na igreja. Irmão, essa perseguição não era uma pandemia. Essa perseguição não era alguém indo para a internet bater contra os seus princípios. Não, isso não é perseguição. Essa perseguição era alguém entrando de casa em casa para matar quem confessava a Cristo como Senhor da sua vida. Isso era perseguição. É tempo da gente virar essa chave dentro de nós. Me dá som aqui, hein? É tempo da gente virar essa chave dentro de nós e entender, querido, que a pandemia, ela não pode parar a igreja do Senhor. Se você está sendo parado e está até hoje dando desculpa de pandemia para ficar encolhido e sentado na cama de conforto, você está sendo reprovado pelo Senhor. Você está sendo reprovado. Sabe, eu creio que o Senhor está movendo algo no meio da igreja.
E eu estava lendo algumas coisas essa semana e descobri que 40% das igrejas no Brasil, 40%, as pessoas, 40% das pessoas, elas não retornaram para o convívio da igreja pós-pandemia. Isso é muito sério, irmão. Imagina só, de 100 pessoas, 40 não retornaram para a igreja pós-pandemia. E muitas delas estão assim, é a pandemia, mas não, elas estão viajando, elas estão indo para o clube, para os parques, elas estão nas ruas, nos supermercados. Outras estão dizendo, eu desanimei, mas elas estão tão animadas com seus projetos, elas estão tão animadas com seus sonhos. Aí eu te pergunto, o problema é a pandemia? Outros estão dizendo, não, mas agora eu vou adorar a Deus em casa, mas sua Bíblia está fechada, a sua oração é uma vergonha, não tem louvor, não tem adoração. Isso é desculpa, irmão. E desses 40%, querido, uma boa parte, talvez a maioria deles, voltaram às práticas antigas, se desviaram do caminho do Senhor. E a Bíblia diz que a situação deles é pior do que de quando eles estavam sem Cristo. Está entendendo? Isso é muito sério, irmão. Então, é hora da gente parar de ficar dando desculpa, porque Deus está vendo o nosso coração. A Bíblia diz, o Senhor falou com Samuel, Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, querido, qualquer perseguição, a igreja sempre enfrentou dificuldades. A igreja sempre enfrentou tempos de luta. Por quê? Porque essa é a nossa luta. Se o nosso rei, se o nosso Senhor, se aquele pela qual nós dedicamos a nossa vida a servir a Ele, Jesus, Ele morreu crucificado, você acha que nós, seus seguidores, não teremos nenhum tipo de luta? Não enfrentaremos nenhum tipo de dor? Não enfrentaremos nenhum tipo de perseguição? Nenhum tipo de calúnia? Nenhum tipo de adversidade? Não, esse é o evangelho das facilidades. O evangelho das facilidades, ele não prega isso, mas ele não te prepara para o arrebatamento. Ele prepara você para ficar nessa terra. Ele prepara você para juntar tesouros nessa terra. A Flavinha disse aqui. Ele prepara você para ter prazer nas coisas dessa terra e não prazer nas coisas de Deus. Mas o Salmo 1 diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Ele dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, não caem. E tudo o que ele faz dá certo. Essa é a palavra de Deus. Então, querido, nessa noite o Senhor quer nos alinhar dentro de algo que Ele está fazendo no nosso meio. E eu queria que você ficasse bem atento ao que o Senhor quer falar com você aqui. Você diz amém? Glória a Deus. Então vira para quem está do seu lado e fala assim, se prepare. Não, fala com fé, irmão. Se prepare, porque Deus vai te pegar nessa noite. Não vai sobrar nada de você. E Ele vai revelar o que é dele. Você crê nisso? Diz amém. Você já reparou que a gente começa falando forte, depois vai diminuindo? Querido, abra sua Bíblia, por favor. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Agora vamos pregar. 1 Pedro 2, 5. Obrigado a todos que estão servindo nessa noite. Que Deus abençoe. 1 Pedro 2, 5. Projeta para nós ali. Amém. Isso. 1 Pedro 2, 5. Isso, pode colocar, vamos lá, vamos ler esse texto. Depois a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, tá? O que o Pedrão está falando com a gente aqui, ó? Também vocês, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem o que? Sacerdócio santo, a fim de que? De oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de
Jesus Cristo. Quero ler de novo com você. Também vocês, ele está falando com a gente, está falando com a igreja, são como pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Querido, antes da gente ir para 1 Coríntios 12, quero te falar uma coisa. Quem é que está escrevendo isso aqui? O apóstolo Pedro. E Pedro, ele está transmitindo uma revelação que ele teve quando ele ainda estava com Cristo Jesus em pessoa. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com seus discípulos e o ministério de Jesus já estava conhecido. Mas Jesus, o seu intuito não é que aquilo que ele fazia se tornasse conhecido, mas é que as pessoas conhecessem a Ele. Então ele realizava muitos sinais, prodígios, maravilhas, sim. Mas, querido, ele não queria ser conhecido como um curandeiro, como um milagreiro. Por isso que às vezes ele fazia milagre e falava, conta para ninguém não, né? Mas só que as multidões já estavam falando, quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que faz o coxo andar? Quem é esse que ressuscitou Lázaro? Quem é esse que foi almoçar na casa de um homem chamado Zaqueu, pecador? Quem é esse? Então a fama de Jesus estava correndo. E querido, nós como igreja, qual é a nossa função? Espalhar a fama de Jesus, espalhar o nome de Jesus, apresentar Jesus nessa terra. Sabe, a igreja que não evangeliza, irmão, ela está totalmente na contramão daquilo que ela foi chamada para ser. Sabe, e evangelista precisa entender que não é um ato, é uma vida. Nós podemos fazer mobilizações, esse ano a gente vai fazer algumas mobilizações. Mas a nossa vida, ela precisa testemunhar de Cristo. Lá na minha célula, na sexta-feira, a gente fez um desafio para cada membro da nossa célula. Esse ano, levar uma pessoa, sabe, pagar um preço em oração, orar, se relacionar, evangelizar, aproximar das pessoas que elas amam e, sabe, com um intuito, levá-las até Cristo Jesus. Querido, presta atenção aí, talvez você diga assim, pastor, mas quem convence é o Espírito Santo. É claro que é. Nós não estamos falando isso, querido, mas a nossa obrigação é levar o conhecimento de Cristo até a mente das pessoas. E Jesus, o Espírito Santo, se encarrega de levar ao teu coração. Nós temos que levar todos ao conhecimento de Cristo. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. E aí nós temos esse desafio lá na célula. E já tem gente se mobilizando. Alguém hoje ligou para mim e falou assim, pastor, eu já convidei aqui uma pessoa e ela vai na célula sexta. Sabe? E querido, é isso que nós estamos propondo para você. É você sair desse marasmo espiritual, dessa zona de conforto. Eu tenho muito tempo que eu não falo isso aqui, mas mandar embora esse Exu cadeira, sabe? Lembra do Exu cadeira? Quem lembra? Mandar embora esse demônio que te prende aí nessa cadeira. Eu acho que é por isso que é preto. Sabe? E falar assim, Senhor, me usa de maneira poderosa. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Ah, mas eu não sou tão capaz. O Senhor vai capacitar. O Senhor vai conceder unção, graça. Sabe, nós temos que crer nisso. Mas querido, Pedro então, ele está lá junto dos discípulos de Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para eles. Olha, o que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? É como se ele perguntasse assim, olha, o que as pessoas estão falando sobre mim? Quem as pessoas acham que eu sou? Aí vem alguns testemunhos. Olha, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, Isaías, Elias, ou um dos profetas que voltaram. E aí Jesus, ele está interessado em saber se as pessoas que estão andando com ele, a qual ele está transmitindo o seu caráter, vivendo aquilo que nós chamamos de vida na vida, se eles estão aprendendo. Eu disse aqui outro dia, querido, que nós aprendemos mais com as perguntas de Jesus do que com as respostas de Jesus. Quando Jesus faz uma pergunta para nós, irmão, ele leva a gente a pensar a respeito. E isso é meditar, é pensar sobre. Sabe, se Jesus fizer uma pergunta para você, querido, fica atento, porque ele está querendo que você cresça em entendimento.
Lá em casa, de vez em quando, a minha esposa chega e fala assim: Renan, Deus me fez essa pergunta. Eu já fico em crise, porque eu sei que vai vir uma resposta. Está entendendo? Então nós aprendemos muito mais com as perguntas de Jesus do que com as respostas. Porque as respostas, na maioria das vezes, nós já temos conhecimento e as ignoramos. Mas as perguntas, a gente tem que pensar e trazer a resposta e colocar em prática. Jesus pergunta isso aos seus discípulos. E ele fala: e vocês? O testemunho da multidão eu já tenho, mas eu não estou preocupado com a multidão, estou preocupado com vocês, a quem eu estou transmitindo a minha vida, a quem eu estou transmitindo os valores do reino, quem tem andado comigo, quem tem sentado à mesa comigo, quem tem compartilhado um tempo mais íntimo de comunhão comigo, vocês que têm tido acesso à minha presença, vocês que não precisam enfrentar a multidão para estar comigo, porque vocês já estão do meu lado. Vocês a qual eu frequento a casa. Lembra que Jesus foi na casa de Pedro, curou a sogra dele? Lembra? Vocês que estão contemplando de perto e estão até participando comigo dos milagres que eu faço. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Quem é que foi distribuir? Os discípulos. Vocês que foram comigo para Betânia, e chegou lá, viu um homem morto há 4 dias ressuscitar. Vocês, o que dizem que eu sou? Querido, presta atenção numa coisa. Geralmente, nós cristãos, eu estou falando para crente, usa uma desculpa para não pregar o evangelho. Fala assim: pastor, as pessoas não querem saber de Jesus. Quem já falou isso aqui? Ah, é muito difícil, fulano lá é só Jesus, é só ele mesmo. Você falou certo. Mas isso é o que a multidão pensa a respeito de Jesus. Jesus não está importando com isso. Jesus está importando o que nós conhecemos a respeito dele. E se a gente sabe que o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de alguém, nós temos que acreditar que é possível. Nós temos que acreditar que o Senhor é capaz. Por isso, nós temos que arregaçar as mangas e pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Mas nesse diálogo, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jesus perguntou, Pedro saltou na frente e falou: tu és o Cristo, o Filho, você está vivo aqui? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu isso, ele respondeu de volta. Por quê, irmão? Lembra que as perguntas de Jesus nos ensinam? Naquele momento, Jesus testificou que Pedro havia tido uma revelação de quem era Jesus. E ele falou assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso. Jesus está dizendo assim: esse tipo de revelação só pode vir do Pai. E eu afirmo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Irmão, nessa frase de Jesus, ele incluiu pandemia, ele incluiu crise econômica, ele incluiu crise ideológica, ele incluiu o distanciamento social, o uso de máscara, ele incluiu a perseguição de Jerusalém, ele incluiu a matança no Coliseu, ele incluiu a perseguição nos países palestinos e muçulmanos, ele incluiu tudo, quando até o diabo se levanta contra a sua vida. Mas ele disse: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja. Por que é a porta do inferno? Porque quem está avançando contra não é o inferno, é a igreja. É a igreja que está arrombando a porta do inferno para retirar de lá vidas e levá-las ao reino de Deus. Jesus faz isso. Nós precisamos crer nisso. Agora Pedro, ele entendeu essa frase. Quando Jesus disse assim: olha, tu és Pedro, ele estava dizendo: tu és um fragmento de pedra. A palavra Pedro no grego, quer dizer um pedaço de pedra, um fragmento. Ou seja, algo que foi tirado de uma pedra, mas não é a rocha, não é a pedra fundamental. Sabe? É da mesma essência ali, mas não é a pedra fundamental.
não é aquele pela qual pode ser sustentada uma construção. Mas ele falou assim, e sobre esta pedra, ele estava falando sobre ele, aí a palavra no grego é Petra, aí significa o que? Rocha, significa pedra fundamental, o que a Bíblia chama de pedra angular, ou pedra de esquina, significa aquela pela qual é um fundamento, e é edificado algo sobre. Jesus edificou a igreja sobre ele mesmo, ele é a pedra angular, querido. Aí Pedro entendeu essa revelação, e quando ele vai escrever a sua carta, a primeira carta dele, põe lá para mim, 1 Pedro 2,5 aí. Aí ele fala assim, olha, ele fala, agora também vocês. Irmão, quem crê aqui que tudo que a gente aprende, a gente deve transmitir ao outro? Quem crê nisso? Agora, fazer outra pergunta, quem faz isso? Tem transmitido a outros? Amém? Glória a Deus. Amém. Olha só, lá em Timóteo, Paulo fala com Timóteo isso. Ó, Timóteo, tudo que você tem aprendido, transmita a outros homens. Homens fiéis, homens capazes, homens que também vão transmitir a outros. Querido, o que a gente está recebendo de Deus, o que a gente está aprendendo em Deus, nós precisamos transmitir a outros. Sabe por que você foi alcançado por Cristo Jesus? Porque Ele usou alguém para transmitir a você o amor dEle. Ele usou alguém. E na maioria das vezes, esse alguém é um parente familiar ou é um amigo. 95% das pessoas que se converteram a Cristo, elas receberam uma palavra ou um convite de um amigo ou familiar. 5% de estranhos ou programa de rádio e televisão. Então aonde nós devemos concentrar o nosso evangelismo? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Agora preste atenção numa coisa. Se a palavra de Deus, ela chegou até você, se Jesus mudou a sua vida, mudou a sua história, te fez uma nova criatura, irmão, qual que deve ser a nossa postura? Fazer o mesmo, sim ou não? Essa é a geração que precisa transmitir esse bastão à próxima geração. Se nós não fizermos isso, nós estamos atestando o óbito da próxima geração. Deus é um Deus geracional, querido, e Ele trabalha Abraão, Isaac e Jacó. E hoje você precisa entender isso, virar essa chave dentro de você. Para quê? Para que você se coloque à disposição do Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura. É isso. E para isso você não precisa ir longe, você só precisa estar atento às pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Todo dia, querido, Deus coloca alguém no seu caminho. Deus coloca. Alguém entra na boleia do seu caminhão, alguém entra na sua loja para fazer uma compra, alguém senta perto de você no ônibus, no táxi, sei lá. Todos os dias você encontra com alguém, e tudo que Deus quer é que você se importe com esse alguém. Mas infelizmente nós somos considerados a geração que menos evangeliza da história. Nós temos à nossa disposição internet, rede social, a velocidade da informação. Nós temos à nossa disposição, querido, um conhecimento nunca tido no mundo, nunca vivido no mundo. Só que o que a gente faz? Nós temos focado na nossa vida, no nosso prazer, e tem esquecido do propósito do Senhor. Pedro está transmitindo o recado, Pedro está transmitindo o que ele aprendeu. Pedro está falando, gente, agora vocês, assim como um dia eu ouvi que eu também era uma pedra, agora eu quero dizer para vocês, vocês são pedras vivas. E por que que Pedro usa a expressão pedra, querido? As construções daquela época, elas eram feitas de pedras assim, bem grandes, enormes. Mas também era possível ver pedras pequenas no meio daquela construção. Só que a pedra, ela não tem o formato uniforme como o tijolo.
A pedra, ela não tem o formato igual, como o tijolo é igual. Não, ela não é feita na forma. Primeiro, a pedra foi Deus que criou ali. Deus fez quando Ele criou todas as coisas. Mas, querido, a pedra, quando você lavra ela, quando você tira ela, você precisa ir encaixando ela umas às outras. Para quê? Para que ali vire uma construção. E por que nós somos essas pedras, querido? Olha para trás aí e vê, tem alguém igualzinho você? Tem? Imagina 2 Renan nessa igreja, misericórdia. Imagina, 2 Nicásio. Tem alguém igual você, irmão? Não, não tem. Nem as gêmeas aqui da Elane e do Luiz, elas não são iguais. Você pode até ter pessoas parecidas. Olha lá, ó. Os filhos do Luiz é a cara da Carlinha dele, ó. São parecidos, né? A Flavinha ali, ó, igualzinha é a mãe dela, mas não é igual. O que te faz achar que na igreja você vai encontrar gente igualzinho você? Se nessa palavra de Pedro, ele está dizendo que nós somos essas pedras vivas, e que estão sendo edificadas e edificando uma casa espiritual. O que te faz querer que as pessoas sejam do seu mesmo jeito? Que elas vivam conforme você deseja, que elas façam exatamente o que você quer, que elas atendam todas as suas expectativas, sem algum dia frustrá-las. O que te faz achar, querido, que isso é real? Se nós somos pedras brutas, diferentes umas das outras, algumas maiores, outras menores, outras pontudas, pontiaguda, outras assim mais lascadas, outras assim mais ásperas, outras mais lisas, mas ambas podem ser edificadas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, lá em 1 Coríntios, capítulo número 12. Não, nós não estamos falando sobre dons espirituais. Nós vamos pegar a segunda parte desse texto, que é quando Paulo fala sobre a diversidade na unidade. Primeiro Coríntios capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 12. Isso, a partir do versículo 12, isso aí. Presta atenção, querido. Paulo está falando sobre a diversidade de dons espirituais existentes na igreja, e que cada um recebe conforme o Senhor dá. E Paulo está doutrinando aquela igreja que estava toda dividida e facciosa, a ponto de falar assim: olha, eu sou de Pedro, porque Pedro esteve com Jesus. Não, eu sou de Paulo, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Não, eu sou de Apolo, porque não tem ninguém mais eloquente que ele. E outros dizendo: não, eu sou de Jesus, porque esse Pedro negou a ele, esse Paulo aí era um perdido, e esse Apolo aí nem sei onde é que está. Então eu sou de Jesus. E se você procurasse, talvez teria um grupo que estava lá tentando fundar sua própria igreja, porque não era de ninguém. É esse o contexto que a igreja está vivendo. E esse contexto se tornou tão latente no meio da igreja, irmão, que até os dons espirituais, que são dons, diga comigo, dom é igual a presente. E esse presente é dado por Deus. Até os dons espirituais, que são ferramentas de Deus para a edificação da igreja. Sabe? O que estava acontecendo? Eles estavam usando isso de maneira indevida. Eles estavam usando para aparecer. Um começava a orar em línguas, o outro queria orar mais alto que ele. Mas por quê? Porque ele queria estar acima do outro. Era assim. Um estava profetizando, aí o outro queria entregar uma profecia, julgando ele ser mais importante que o outro. Alguém já viu isso aqui? Não responda. Enquanto um estava lá louvando, adorando um hino que ele trouxe, porque é assim que Paulo fala: quando vocês se reúnem, um tem um hino, outro tem a palavra de profecia, outro tem uma língua,
outro tem a interpretação dessas línguas, mas se vocês estiverem falando a respeito dele, todos que entrarem aqui vão dizer, realmente ele está no meio de vocês. Se você entendeu, diz amém, por favor. Irmão, aqui na Missão em Vida, você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode saltar de tirolesa, você só não pode pecar, amém? Amém? Então glória a Deus, presta atenção. Paulo então escreve essa carta, não eximindo, não excluindo os dons espirituais, como alguns pensam. Paulo não estava colocando assim, minha mãe que fala assim, um parador nisso. Não, Paulo não estava exterminando isso no meio da igreja, pelo contrário, Paulo estava trazendo ordem, decência. Paulo estava tratando a motivação. Irmãos, tem uma das coisas que mais me incomoda, é a meninice em relação a dons espirituais. Isso me incomoda. Mas tem uma coisa que me incomoda mais, é quando por racionalizar o que é sobrenatural, a gente apaga o fogo de Deus no nosso meio. Isso me incomoda muito mais. Você entendeu? Você entendeu? Eu prefiro conter um fogo, como Paulo está fazendo, né, Mi? Do que arrastar um cachorro morto. Está entendendo? É preferível conter um fogo, doutrinar, ensinar, sentar, treinar, do que ter que acender uma fagulha que já se apagou. Está entendendo isso? Então, querido, presta muita atenção, porque esse ano nós vamos despertar a Missão em Vida para andar no sobrenatural com Jesus, para viver os dons espirituais, para trazer no nosso meio esse fogo de Deus, sabe? Agora, se você é religioso, você não vai conseguir ficar. Então procura um lugar que te adeque. Mas em nome de Jesus, a gente precisa ter esse fogo queimando o nosso coração e jamais se apagando. Essa é a palavra do Senhor. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Então Paulo agora ele vai escrever, olha só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, olha só, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constitui um só corpo. Irmão, presta atenção, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você crê que o alvo da igreja é crescer? Sim ou não? Você crê? Sim ou não? Talvez você está assim, pastor, mas crescer envolve um tanto de variável, né? Então eu vou simplificar para você. Você crê que a missão da igreja é fazer discípulos? Amém? Então por que às vezes o crescimento é um problema para você? Pastor, a igreja cresceu e agora eu não conheço mais as pessoas. Uai, mas esse não é o alvo não? Pastor, a igreja cresceu e agora, sabe, eu não estou conhecendo ninguém. Uai, se apresente. Querido, nós não podemos enxergar o crescimento da igreja como um problema. Não. Nós temos que preocupar se ela não está crescendo. Nós temos que preocupar se ela não está crescendo. E quando eu falo crescimento de igreja, quando eu falo assim, crescimento de igreja, você já liga assim, olha, discípulos fazendo discípulos, por favor. A estrutura não pode comportar o povo de Deus. Ontem eu estava buscando um histórico assim de foto lá da nossa igreja. Depois se você quiser ver o início, tem um link lá no Google Fotos que você acessa as fotos antigas. Tem cada pérola, irmão. Misericórdia. Tem cada coisa lá assim. Sabe, tem os irmãos aqui que já fizeram bariátrica. E quando você olha assim, você fala, meu Deus, é novo. Quem que é essa pessoa? Né? Tá vendo foto lá da Cris, da Ivânia, não vou falar quem fez, pode falar, né? Do Antônio. Eu falei, gente de Deus. Sabe? Aí você vê as crianças, você fala, não é possível, aquela ali é a Luísa, pequenininha, aquela ali é a Rebeca.
Eu estava vendo assim no início, sabe? A gente ainda com aquelas cadeirinhas brancas aqui em 2017. Eu falando, meu Deus do céu, como é que o tempo está passando? Para alguns o tempo passa e melhora, né? Mas para outros assim, só Jesus, né? E aí, querido, eu estava vendo o dia que a gente comprou essas cadeiras aqui, ó. Foi um milagre do Senhor. Milagre. Nós ia comprar 50 cadeiras e o caminhão veio com 150, sem ter dinheiro. Aí eu lembro que o caminhão chegou de manhã, e aí eu falei assim, irmãos, olha só, presta atenção que isso é muito comum, hein? Irmãos, estou precisando de homens valentes para nos ajudar a descarregar o caminhão de cadeira. Você já sabe o final, né? Quem veio? Veio o pastor e o Christian. O Christian estava. O Christian quase morreu de carregar essas cadeiras, irmão. E eu também. Eu não sei quem estava pior. Aí eu lembro que a gente veio, colocou elas aqui. Aí depois veio uma galera aqui. A gente colocou tudo. O altar ainda era ali, ó. Tinha uma sala aqui, né? Aí a gente colocou tudo. Aí eu estava vendo aquilo. Falei, gente, olha para você ver como é que o tempo está passando. E aí, queridos, o primeiro culto com as cadeiras todas foi numa quarta-feira. Veio assim 20 pessoas. E quando eu olhava para aquelas cadeiras vazias, eu já via as pessoas ali convertidas, adorando a Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vier a um culto como esse, você tem que ver as cadeiras vazias e olhar e profetizar, dizendo assim, aqui vai sentar o meu esposo que não se converteu, aqui vai sentar os meus filhos que estão desviados, aqui vai sentar meus vizinhos, aqui vai sentar os meus amigos do trabalho, aqui vai sentar meu chefe, meu patrão. Será que a gente vem com esse pensamento? Sabe, eu lidero essa igreja para o crescimento. Deus me chamou para liderar essa igreja, para pastorear essa igreja, para o crescimento. Em todo tempo, você que está aqui nessa igreja, você vai ser encorajado a fazer discípulo, a ser um discípulo e a fazer discípulos, em todo tempo. Em todo tempo nós vamos impulsionar você para viver o propósito de Deus para a sua vida. Em todo tempo. Então, querido, o apóstolo Paulo, ele está aqui, vamos falar de Paulo. Aí ele fala o seguinte, olha, pula aí esse aqui. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, olha só, para com esse negócio de ficar fazendo distinção, de ficar categorizando, ou achando que o grego não pode ser alcançado, ou achando que o escravo não pode, ou que o livre não pode, ou que o gentil não pode, ou que o judeu não. Para com isso. Ele está dizendo o seguinte, todos nós recebemos o mesmo Espírito, porque quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, irmão? O Espírito Santo de Deus. E se existe grego se convertendo, gentil se convertendo, escravo, livre, pobre, rico, negro, branco, gordo, magro, adulto, criança, é o Espírito Santo de Deus que está levando essas pessoas ao arrependimento. Você diz amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer. Só Ele. Nós precisamos é crer. É isso que Paulo está falando. E aí ele fala assim, olha, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, vocês estão aí fazendo facções, achando que vocês são melhores porque estão profetizando mais, estão orando mais em línguas, vocês estão servindo mais, estão no altar, vocês estão fazendo isso, está tocando instrumento, aquilo. Não, quer dizer uma coisa, o mesmo Espírito que atua aqui, atua aqui, atua aqui, atua aqui, atua ali. E é o Senhor quem opera em todos, através de todos. É Ele quem faz, e apesar de todos. É isso, querido. Precisamos entender o corpo de Cristo, para que a gente não use o corpo de Cristo. Precisamos entender o que é o corpo de Cristo, para que a gente seja um membro ativo nesse corpo. Precisamos entender o que é o corpo de Cristo, irmão, para que a gente não macule, não deprecie o corpo de Cristo. Vamos continuar? Versículo 14.
Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Pé disser assim, ó, pé não fala, mas aqui na Bíblia pode acontecer. Porque não sou mão, não sou do corpo. Porque eu não sou mão, não sou do corpo. Irmão, quantas vezes pessoas já deixaram a convivência junto com a igreja porque falaram assim, olha, eu queria louvar, não me deram oportunidade. Quantas vezes? Não, se eu não for como pastor, eu não presto para nada. Quantas pessoas estão se escondendo porque não encontraram a sua identidade em Cristo Jesus? É isso que Paulo está falando. Um pé está dizendo assim, olha, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Só que o apóstolo está falando exatamente o contrário. Está falando assim, olha, todos cumprem as suas funções conforme o Senhor mesmo deu. Todos. Olha lá, vamos lá, versículo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Continuando. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagina, se seu corpo fosse todo olho, você ia ser um pavão e não uma pessoa. Onde estaria o ouvido? Irmão, deixa eu falar uma coisa, todos são importantes. Diga comigo, todos são importantes. Mas ninguém é imprescindível. O que é uma pessoa que se acha imprescindível? É aquela que se acha o último biscoito do pacote. A última bolacha, né? Obrigado, irmã. Ela acha que se ela não estiver presente, as coisas não acontecem. Você sabia que tem gente que sai da igreja com a mentalidade que ela vai punir a igreja com a sua saída? Você sabia disso? Tem pessoas que falam assim, eu vou sair, você vai ver. Não vai acontecer mais, que a igreja vai fechar. Pelo contrário, irmão, a obra continua, porque a obra é de quem? Do Senhor, ué. Às vezes tem pastor que faz isso. Quer ver? Vou sair, vamos ver o que vai acontecer. Deus levanta outro. Se a obra é de Deus, a minha bisavó, irmão, ela falava assim, olha, tudo que é de Deus cresce. O que não é de Deus perece. Sabe? Então, não se considere imprescindível. Você é importante. Todos são importantes. Todos. Mas nós temos que encontrar o nosso lugar no corpo. E temos que aprender a viver no corpo e a ser um corpo de Cristo. Então entenda isso, querido, porque o que faz igrejas não avançarem é o fato da gente se sentir exclusivo. É o fato da gente pensar que só nós merecemos toda a atenção mais do que os outros. É isso que Paulo está falando aqui, não existe isso. Continuando, 18. Mas Deus dispôs os membros, ou seja, distribuiu, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Irmão, quem é que exalta uma pessoa? É o próprio Deus. Mas talvez você não viu o que essa pessoa, ela renunciou, ela enfrentou, ela se abdicou de alimentar seus prazeres para servir a Deus. Todo homem de Deus, ele precisa ter um histórico com Deus, um histórico de superação, de milagres, de aprendizado, de escola. Ele precisa ter esse histórico. Ele precisa ter esse histórico. Ele precisa criar esse histórico com Deus. Sabe, isso fala muito mais alto do que a nossa empolgação. Isso fala muito mais alto do que a nossa própria, do que o nosso briefing, né? O que é o briefing? É a nossa apresentação pessoal. Isso fala muito mais alto. O nosso histórico com Deus, ele é construído a cada dia, com vitórias, com erros, com acertos, com quando você está de pé, quando você caiu e decidiu se levantar. Isso vai criando um histórico com Deus.
Irmão, quero te falar uma coisa aqui. Talvez você está aqui visitando, talvez você está aqui, mudou para a cidade agora, está procurando uma igreja para você congregar. Avalie o histórico que esse pastor que você está confiando seu coração, ele tem com Deus. Avalie aonde ele passou, se as portas continuam abertas, ou se ele não é igual à igreja de Corinto, fruto de divisão. Está entendendo? Avalie quem é que o pastoreia, quem é que fala o seu coração. Avalie as suas origens. Não entregue seu coração de bandeja, porque você pode ser manipulado, você pode ser enganado, extorquido. Preste atenção, querido, nós estamos vivendo um tempo em que falsos profetas não estão mais escondendo que são profetas falsos. Nós estamos vivendo um tempo que não se tem mais pudor em falar uma heresia, não se tem mais medo de dizer algo que não está em conformidade com a palavra. Nós estamos em um tempo em que muitas vozes estão ecoando no nosso ouvido. Mas você, assim como Deus falou com Caim, o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Deus está falando conosco nesses dias, você precisa filtrar na sua vida. Nem tudo que está vendendo está dando certo. Virou moda hoje, querido, as pessoas venderem mentoria. Está filmando aqui, mas peraí. Eu estou até preocupado, irmão, tem amigos assim, amigos que eu conheço mesmo, gente assim que, sabe, tem que sentar para aprender vendendo mentoria. Eu falo, meu Deus, será que esse negócio dá certo mesmo? Sabe? Um dia alguém falou isso comigo, pastor, por que você não faz um curso? Eu falei, você está doido? O dia que eu falar assim, eu estou vendendo um curso, querido, meu Deus do céu, você pode anotar aí, que eu vou ter, eu fiz um estágio, né? Estou tentando usar a palavra aqui, muito tempo primeiro. Todo dia que a gente sobe aqui nesse altar, irmão, as borboletas voam na barriga. A gente ainda treme para pregar uma palavra, por mais simples que seja. Sabe por quê, querido? Porque a gente precisa ser dependente de Deus. Você diz amém por isso? Então nem tudo que está vendendo, nem tudo que está dando like, nem tudo que está sendo compartilhado pode acessar o seu coração. Você precisa tomar cuidado, tem muita coisa boa, tá, irmão? Muita coisa boa, excelente, excepcional. Mas eu queria que você avaliasse o histórico com Deus que essa pessoa tem. Se tem um histórico com Deus, ó, glória a Deus. Mas se não tem, abre o olho. Abre o olho. Não permita que qualquer coisa falhe o seu coração, porque você pode ser enredado por falsos ensinamentos, falsos profetas, falsas doutrinas, e você vai se tornar um falso crente. E um falso crente não é do reino de Deus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Continuando o texto aqui. Uau. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora eu quero falar aqui, irmão, para aqueles que estão dizendo assim, olha, tá vendo? A pandemia mostrou para mim que eu não preciso do corpo de Cristo para servir a Deus. Não. Esse negócio de igreja, complicado demais. Eu vou ficar em casa mesmo, porque aí ninguém preocupa comigo, né? Tem uma galera assim, é os 40%. Não, a igreja sou eu sou a igreja. Que ir na igreja para ouvir pastor, não, pastor é falho igual eu. Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Mas a Bíblia ainda continua dizendo que você tem que ter em alta consideração aqueles que ensinam. Isso também é uma verdade. A Bíblia continua dizendo que o pastor é o anjo da igreja. Isso também é uma verdade. Amém? Então preste atenção. Olha o que Paulo fala. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Querido, não existe igreja sozinho. Não existe ser igreja sozinho.
Não existe ser igreja sem compartilhar com pessoas. Não. Você só é uma pedra viva que está sendo colocada na construção de uma casa espiritual se você submete a sua vida a estar perto de gente, a estar perto de pessoas que não são iguais a você, mas se são encaixadas pelo grande construtor, vai dar certo, vai ser uma grande edificação. Então não existe negócio de ser igreja sozinho. Deixa eu te falar uma coisa aqui, talvez você acostumou na pandemia dizendo assim, olha, eu vou adorar a Deus agora em casa. Eu me lembro de um amigo que sumiu da igreja, e a gente foi procurar ele, e quando a gente chegou lá, ele veio com esse discurso. Ele falou assim, pastor, quer saber? A igreja tem muito problema, as pessoas são assim, assim, assim. E aí quase que eu dobrei o joelho e o adorei, né? Porque um cara desse é um Deus, não é não? É um semideus. E aí eu falei assim com ele, cara, mas você não acha que Deus está usando tudo isso para moldar também você? Para te ensinar a perdoar quem te ofende, para te ensinar a ser um suporte para aquele que está fraquejando, para encorajar quem está fraco na fé. Aí eu lembro que ele falou assim, não, já estou decidido, vou adorar a Deus em casa. Irmão, até hoje ele está adorando a Deus em casa, mas eu não sei que Deus é esse, de uma vida de drogas, de uma vida de balada, de uma vida de prostituição, de uma vida em desobediência. Esse não é o Deus que eu sirvo. Está entendendo? Então, querido, eu estou aqui para dizer para você, cuidado com algumas posturas que você viu nesses 2 últimos anos. Tome cuidado com alguns entendimentos que você está tendo nos 2 últimos anos. Tome cuidado com aquilo que está falando ao seu coração e está jogando seta na sua mente. Tome cuidado, porque aquilo que Deus disse que não será mudado. Se Deus está dizendo que a igreja dele é o corpo de Cristo, a igreja continua sendo o corpo de Cristo, mas não a instituição, missão e vida. Não esse prédio aqui, mas a igreja que nós chamamos de igreja universal, que não é a igreja do Edir Macedo. É a igreja composta por todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que entenderam o seguinte, olha, eu sou pecador e eu preciso de um Senhor na minha vida, de um Salvador, e se renderam a Jesus. Aqueles que confessam a Cristo como Senhor da sua vida e se esforçam para viver diariamente, dando testemunho da sua fé. Aquele que é um discípulo do Senhor e não abre mão de servi-lo. Essa é a igreja do Senhor. Essa igreja que está sendo adornada, essa igreja que está sendo ataviada, preparada, essa igreja que vai encontrar com o noivo, Yeshua HaMashiach. Essa igreja que vai ser arrebatada aos céus, querido. Essa é a igreja que está lá em Apocalipse 7, 9, que diz, e olhei e vi uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e raças. E eles estavam com palmeiras nas mãos, vestidos de branco, e estavam adorando a Deus e louvando o seu nome. Quem são estes, Senhor? Esses são aqueles que perseveraram, esses são aqueles que mantiveram firmes, esses são aqueles que suportaram as tribulações. Esses são aqueles que estão vindo ao meu encontro. Uau, glórias a Deus. Essa é a igreja que o Senhor vai encontrar, e eu quero fazer parte dela, irmão. A igreja que o Senhor vai encontrar, a pandemia não pôde detê-la. A crise econômica não roubou a sua fidelidade. A agenda apertada não roubou o seu serviço. A igreja que o Senhor vai arrebatar, Jesus ainda é prioridade, o reino de Deus ainda é prioridade, e ela ainda busca Ele em primeiro lugar e depois as outras coisas. A igreja que Jesus vai arrebatar é aquela que entende, nós somos pecadores mesmo, mas Ele nos resgatou. Essa igreja que Jesus vai arrebatar, e eu quero fazer parte dela. Sabe, e para finalizar aqui, querido, eu quero ler com você mais alguns versículos aqui, e quero comentar uma aplicação. Vamos lá, versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Irmão, você sabe o que a Bíblia manda a gente fazer diariamente, uns aos outros? Encorajar aqueles que estão enfraquecendo. Sabe? Lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 20 em diante, o autor de Hebreus fala assim: olha, não deixem de reunir como alguns estão fazendo, mas antes encorajem uns aos outros, ainda mais agora que o fim se aproxima. Tem gente precisando ser encorajada? Sim ou não? Tem. Muitas pessoas. Tem dia que eu preciso ser encorajado. Ele me falou aqui sobre ligar para o pastor. Irmão, de vez em quando pode me ligar, tá? Viu? Pode ligar para compartilhar problema, para pedir ajuda. Não tem problema não, meu telefone toda hora que liga lá, se eu não te atender, porque eu estou ocupado com alguma coisa, mas eu vou retornar para você. Alguém um dia falou assim: pastor, você responde mensagem de madrugada? Eu falei: irmão, porque tem dia que a gente está orando, e aí a gente já te responde com uma direção do alto. Está entendendo? Mas você pode ligar um dia para bater papo, irmão. Pode ligar um dia para falar do time de futebol, não tem problema. Para perguntar como é que tá as crianças, como é que tá a minha esposa, para perguntar se está indo tudo bem. Sabe, isso é algo que é expresso na Bíblia como um serviço de mordomia, e que a Bíblia estabeleceu como ofício de diaconato. É ou não é? Não é isso? Quem tem mais tempo de igreja que eu aqui sabe disso, não é? Os diáconos na igreja primitiva, eles não eram só para servir ceia, também, ou para ficar na porta, né? Mas eles cuidavam, assim, do bem-estar mesmo, da saúde espiritual, física, emocional dos seus pastores, dos seus líderes. Sabe? Então você pode fazer isso, não tem problema. Minha casa é Rua José Júlio 67 Matriz, do lado do fórum. Se você tiver algum problema, pode ir no fórum. Tô brincando. Vai lá em casa, minha casa está lá, querido. A gente tem o prazer de receber pessoas. Mas a realidade é que a maioria das pessoas procura o seu pastor só quando a casa está caindo. Está entendendo? Ou elas não se importam com o que o seu pastor está vivendo. E eu não estou reclamando, querido. Eu estou treinando você para ser diferente. Então faz isso. Chama o seu pastor um dia para almoçar. Chama o seu líder de célula para almoçar contigo. Para de querer só extrair dele. Para de querer só extrair dele. Isso é a mentalidade sanguessuga. A mentalidade sanguessuga, ela só extrai, ela nunca se doa. Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem 2 filhas que gritam em alta voz: me dá, me dá, me dá. Viver no corpo, querido, é entender que ora eu sou socorrido, mas ora eu também vou socorrer. Viver no corpo é entender que ora eu estou desanimado, mas ora eu também vou precisar encorajar alguém. Viver no corpo é entender que ora eu tomei uma pedrada, e eu nunca devo dar uma pedrada. Pegou aí? Viver no corpo, querido, é entender que sempre terá alguém com maior necessidade do que a minha. Viver no corpo é se colocar à disposição para servir, mesmo que alguém não note, mesmo que alguém não bata palma, mesmo que alguém não coloque o seu nome lá no destaque funcionário do mês. Um dia eu fui na igreja, irmão, que tinha um quadro assim: membro do mês. Aí eu achei que era aniversário, sabe? Né, Ricardo? Achei que era aniversário. Aí eu perguntei: pastor, que ideia é essa aqui? Não, pastor, é porque aqui a gente encoraja os membros para servir. Aí aquele que mais serve o mês inteiro, aí a gente coloca a foto dele aqui e dá ele uma medalha. Eu falei: uau, nunca vou fazer isso. Está entendendo, querido? Então preste atenção. Paulo está falando do corpo, que em conjunto ele funciona bem. Cada membro do corpo cumpre o seu papel, sem se preocupar com o outro. Muitas vezes na igreja nós vivemos a síndrome de Marta. Quem está aqui lendo com a minha esposa o livro de Marta e Maria lá? Quem está? Quem está? Amém, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem está recebendo, não está lendo? Não levanta a mão.
Não precisa se envergonhar. Quem está aqui recebendo os áudios do livro Seja Homem? Quem está ouvindo? Melhorou, hein? Amém? Ok, presta atenção. Marta estava lá, trabalhando, sendo uma boa anfitriã. Falar nisso, irmão, lá na minha cela a gente está precisando de um anfitrião, tá? Ok? E a gente lançou um desafio lá. Até julho, nossa célula vai multiplicar. Então eu falei assim, ó, vocês tratem de abrir a casa de vocês, que eu vou levar a célula para sua casa. Amém? Marta estava sendo uma boa anfitriã. E Maria também. Porque Maria estava ali hospedando Jesus, adorando. Assim, eu imagino ela como aqueles meninos fominha, né? Que chega cedo, senta na frente e fala assim, Senhor, derrama. Só que aí, Marta parou o seu trabalho para se preocupar com o que sua irmã estava fazendo. Nesse momento, Jesus repreendeu ela. Está entendendo? Marta, Marta, você está preocupada demais. A preocupação dela não era com as tarefas. Porque, querido, o serviço também é adoração. O problema é que ela se preocupou com o que a sua irmã estava fazendo. Quantas vezes na igreja, no convívio da igreja, a gente está preocupado com o que o outro está fazendo, deixando de fazer. E a gente está medindo o nosso esforço, medindo a nossa adoração, medindo a nossa dedicação, medindo o nosso serviço com o que o outro está fazendo. Isso acontece muito no ministério de adoração. Ah, fulano não pegou as músicas, também não vou pegar não. Olha só, não é? Ah, fulano chega atrasado, vou chegar atrasado também. Ah, fulano não faz, também não vou fazer, né? Não é isso, Neguinho? De vez em quando acontece isso, não é? Querido, enquanto Deus está assim, independente de fulano, ciclano, beltrano, por que você não dá o seu melhor? Porque o Senhor está dizendo, eu honro aqueles que me honram. Então nós temos que tirar do nosso meio, do meio do corpo, porque isso mancha o corpo, isso macula o corpo, isso deprecia o corpo, a crise de comparação. Tem que tirar do nosso meio. Irmão, nós temos que parar de levar conversas para o nosso almoço dia de domingo em casa. Tem que parar com isso. Ao invés de ser aquela partilha boa, gostosa, sentar à mesa, olha que maravilha. A gente só está comentando problema de ministério. Para com isso, querido. Isso enfraquece você, enfraquece o outro, enfraquece quem está ouvindo. Problema a gente resolve assim, ó. Procura quem te ofendeu e resolve. É assim que a gente resolve o problema. Procura quem está te ofendendo, quem está te machucando. Senta e resolve. Não é fazer fofoca um com o outro, não. Isso mata o ministério. A gente resolve o problema, querido, é a mesa, é cara a cara, olhando um para o outro, é conforme Deus nos ensinou. Tem algum problema com seu irmão, vai até ele. É assim que a gente resolve. Não é mandando conversinha, não é assim. Então a gente tem que tirar isso do nosso meio, porque isso impede o corpo de avançar. Está entendendo? Isso impede o corpo de avançar. Só que tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem para fazer isso. Agora eu queria que você prestasse atenção aqui em algumas coisas. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Você é um participante do corpo de Cristo? Ou você é um discípulo no corpo de Cristo? Você é um participante ou um discípulo no corpo de Cristo? Você é aquele que só desfruta, que só consome, que só recebe? Ou você é aquele que está comprometido? Sabe? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você quer ser? Outra coisa, vamos falar do discípulo. O discípulo sabe o seu lugar no corpo de Cristo. E quando ele sabe o seu lugar, olha só o que diz lá em Filipenses 2:3. Ele considera o outro membro superior a si mesmo. Esse é o discípulo. Outra coisa,
ele fica atento à sua função, sem interesse ou desmerecimento à função do outro. Colossenses 3,17 fala isso. Outra coisa, ele submete-se ao comando do cabeça e seus membros superiores, assim constituídos. O comando, quem é o cabeça? Cristo. E os seus membros superiores, seus líderes. Ele submete. Ele permite ser ensinado. Esse é um discípulo. E esse discípulo só é chamado de discípulo porque ele é um aluno. Agora outra coisa. O discípulo vive atento às lições do mestre. Portanto, ele imita a Cristo e leva outros a imitá-lo. 1 Coríntios 11 fala isso. Filipenses 4,9 fala isso. Ele também entende o princípio da doação. Ou seja, além dele se doar, além dele ser um participante envolvido, não aquele que só vem e desfruta, não, aquele que está envolvido, aquele que está se doando, aquele que está orando, aquele que está intercedendo, aquele que está sendo fiel ao Senhor com dízimo e oferta. Esse é um discípulo. Ele se preocupa. Olha, como é que está aí? O que eu posso fazer para ajudar? Cabe a minha ajuda? Está entendendo? Ele se preocupa. Agora outra coisa, ele obedece ao princípio da multiplicação. João 15,16 fala isso. Sabe, então, ele não quer só para ele quer multiplicar. Ele quer multiplicar. Porque a multiplicação, querido, ela atinge a todos. Todos são beneficiados. Todos recebem a sua devida parte. O discípulo se preocupa com a edificação do corpo de Cristo. Ele entende que o corpo de Cristo, ele só pode ser edificado pela palavra de Deus. Atos 5,42, eles perseveravam unânimes na doutrina, na oração, no partir do pão e na comunhão. Outra coisa, eles entendem os que estão tomando leite, aqueles que ainda estão tomando leite, e os que já podem digerir alimento sólido. Eles são discípulos. E o próprio discípulo entende, olha, eu agora estou precisando comer algo mais consistente. Eu não posso ser mais menino na fé. E eles entendem também que todos precisam ser um. Não importa se eu não conheço bem, mas eu sou um com essa pessoa. Porque nós fomos batizados no mesmo Espírito. Querido, para vivermos no corpo, nós precisamos entender que nós não somos nunca exclusivos. E que eu preciso contribuir para a edificação desse corpo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que você tivesse um tempo agora de oração. Só você e Deus. Só você e o Senhor. O Senhor está nos chamando aqui, irmão, para um compromisso mais sério com o corpo de Cristo. O Senhor está nos chamando aqui, querido, para que a vida na igreja, a vida como igreja, a vida como um discípulo de Jesus, ela não seja considerada como um hobby na nossa vida, ou como algo que eu me envolvo quando eu quero, ou como algo que eu faço quando eu estou disponível. Não, o Senhor está dizendo para nós, essa é a minha prioridade. Esse é o valor que eu não abro mão. Esse é o valor que eu não abro mão. Existe uma grande obra que o Senhor liberou na sua vida para você realizar. E só você pode realizá-la. Só você pode realizá-la. Existe um grande chamado de Deus para a sua vida, irmão. E talvez você diga assim, mas eu não tenho tanta habilidade. É Ele quem faz através de nós. Existe algo na sua vida que talvez ficou travado nesses 2 anos, que talvez está entulhado até hoje. Nesses 2 anos a igreja foi muito enfraquecida, querido,
muito, muito mesmo. Quando eu falo igreja, eu estou falando de todos nós. Foi muito enfraquecido. Muitas prioridades mudaram. Muitas. Tem pessoas que estão dando a sua sobra para Deus. Elas não priorizam Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: onde Cristo está na sua vida? Ele é o cabeça. Sem Ele não há direção. Sem Ele estamos perdidos. Sem Ele estamos fracassados. Eu quero te fazer essa pergunta: onde Ele está na sua vida? Em 2022, aonde Ele vai estar na sua vida? Os 2 últimos cultos nós falamos sobre a idolatria e a religiosidade. E agora, querido, a gente está corpo vivo de Cristo, para que Ele avance nessa terra, para que Ele ocupe os espaços vazios. Avançar o reino de Deus é isso, é ocupar os espaços vazios, para que a igreja chegue, sabe, aonde ela precisa chegar. Tem coisas que não é o governo que vai fazer, tem coisas que não são as ONGs que vão fazer, tem coisas que não são, querido, organizações que vão fazer. Quem irá fazer é o organismo vivo de Cristo, chamado igreja. Igreja, igreja. E essa igreja não é a organização, essa igreja somos nós. Essa igreja é eu, é você, é a gente junto, é nós, cada um cumprindo a sua função conforme Deus designou. Avançaremos para o alvo que é Cristo. Vamos marcar toda uma geração. Vamos ser a resposta que muitos estão procurando. Cristo é a resposta. O Evangelho é o poder de Deus transformador. Mas até quando a gente vai se esconder? Até quando a gente vai dizer não para o Senhor? Tem muita gente dizendo não para Deus. Tem muita gente dizendo: eu não quero, deixa eu conquistar meu dinheiro, deixa eu fazer minha casa. Querido, tudo isso é bênção de Deus para a sua vida, mas tudo isso não vai entrar no céu. Tudo isso não vai. Tudo isso não vai. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Porém, os frutos que você está dando, eles vão permanecer de tal forma, querido, que tudo aquilo que Deus tem acrescentado na sua vida, você vai desfrutar com muito mais prazer. Eu queria que você fechasse seus olhos. A equipe vai adorar aqui, e eu queria que você fizesse agora um compromisso com o Senhor. Sabe o que a gente está vendo? Fecha os seus olhos, não olha para mim, fecha os seus olhos. A gente está vendo, querido, pessoas voltando para Jesus. Nós estamos vendo pessoas que estavam desviadas falando: eu quero Jesus. Estamos vendo crianças entregando a vida para Jesus. Domingo passado, uma jovem, uma menina, 11 anos, entregou a vida para Jesus aqui, ó. Nós estamos vendo pessoas que talvez nunca pisariam num lugar como esse, chegando. Ao passo que a gente está vendo pessoas que estavam firmes com Deus indo embora. Pessoas que diziam: eu sirvo a Deus e Ele é o meu Senhor, indo embora e não querendo saber mais de Deus. Isso precisa ser mudado na nossa vida. Isso precisa ser mudado. Isso tem que ser mudado. Agora. Feche os seus olhos. Recebi um novo coração. Canta isso. Recebi um novo coração do Pai. Só Ele nos dá um coração. Coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado. Você pode declarar isso para a pessoa que está aí perto de você. Declare isso como fruto de. Declare isso, a paz de Cristo. Diga para ele que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão. Você pode fazer isso? Por favor, faça isso agora. Faça isso agora. Fala: eu te abençoo, meu irmão. Diga para ele: preciosa é a nossa comunhão. Vamos, missão em vida, vamos, missão em vida. Levanta sua voz e diga: somos corpos. Somos corpos. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos,
vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos assim bem ajustados, sim, querido, ligado nele, o cabeça, aquele que nos dá a direção, vivendo em amor, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, sem falsidade, sem fascismo, sem facção, expressando a glória de Deus. Sim, uma família imperfeita, uma família que falha, mas uma família que está comprometida com o Senhor. Eu preciso de ti. Você precisa de cada um dos irmãos que está aqui. Você precisa, eu preciso. Ele é precioso para você. Não importa. Ele é precioso. Preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aplauda o Rei bem forte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Antes de você ir embora, eu quero fazer uma pergunta aqui. Sabe, talvez você esteja aqui e você ouviu essa palavra e falou: eu estou desconectado do corpo, eu estou fora da igreja, eu estou fora. Você quer retornar hoje? Levanta sua mão, onde é que você está? Você quer retornar hoje para a igreja? Porque do Senhor eu creio que você não se desviou, mas estava fora. Está fora da comunhão da igreja. Talvez esse ano é a primeira vez que você vem ao ambiente de adoração da igreja. O que você está fazendo nesses 28 dias? Aonde você estava? Talvez você diga: pastor, eu estava viajando. Amém, glória a Deus, a gente é igreja em todos os lugares. Mas eu estou falando para você que estava fora e falou assim: olha, eu quero começar esse ano diferente, quero voltar para a comunhão da igreja. Aonde você está? Você quer voltar hoje? Levanta sua mão, ou sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos abraçar você, queremos orar pela sua vida. Agora eu quero fazer um outro convite. Eu queria que a igreja, ao invés de olhar para mim aqui, estivesse em oração agora. Você pode fazer isso? Faz isso agora. Ore aí. Você que está firme com Jesus, ore aí agora. Sabe, querido, a gente não é espectador de um culto. Não é espectador de um culto. Agora presta atenção. Você que está aqui e talvez você falou assim: olha, esse é o meu lugar, pastor. Presença de Deus. Eu quero ir com Jesus quando Ele voltar, mas eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Mas hoje, recebendo essa palavra e percebendo que não importa o que eu sou, como estou, Jesus me quer, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você está aqui hoje, querido, você, talvez é a primeira vez que você vem num culto como esse. Talvez você está aí até agora sem entender o que está acontecendo com você, que você está com vontade de chorar, sabe? Vontade de se jogar ao chão assim. É assim mesmo que a gente fica diante do trono de Deus. Mas você quer entregar a vida para Jesus? Aonde você está? Levanta sua mão, ou sai do seu lugar, vem aqui na frente e quer te dar um abraço. E quer dizer: seja bem-vindo à casa do Senhor. Mas não essa casa, a essa casa espiritual que está sendo edificada. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Aonde você está? Levanta sua mão. Levanta sua mão. A Bíblia diz: nós devemos confessar isso diante dos homens. Talvez você está cansado de tentar viver do seu próprio jeito,
e hoje você entendeu que o seu lugar é com Cristo, e você quer fazer isso, sai do seu lugar, levanta sua mão, entrega a vida para Jesus. Se não temos aqui, eu creio que essa noite ainda, antes de você dormir, você pode falar: Jesus, entra no meu coração. Sim, Senhor, eu quero viver com o Senhor. Eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém? Coloque a sua mão no coração, feche seus olhos, nós vamos encerrar aqui. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença. Não abra mão de viver no corpo de Cristo, não abra mão. Não seja um participante, seja um discípulo ativo, um discípulo que está comprometido com a obra de Deus. Seja esse discípulo, em nome de Jesus. Pai, te louvamos por essa noite, e assim como cantamos aqui, Pai, um coração totalmente mudado, transformado, um coração que foi regenerado e que agora vive num total compromisso ao Senhor. Pai, que essa palavra ela se estenda a todos nós aqui, Pai. Que não seja apenas uma canção, mas que seja uma verdade no nosso coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e que a consolação, a comunhão, e nós declaramos o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a tua igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todos sempre. Aonde está o povo de Deus que pode aplaudir bem forte o nome dele, pode glorificar o nome dele com alegria? Vá para casa em paz, uma ótima semana para você, que Deus te abençoe. Olha, presta atenção, olha para mim aqui, ó. Meu Deus, tem tanta coisa, querido. A programação da nossa igreja ela vai mudar agora a partir de fevereiro, tá? Então nós não teremos mais aqui o culto de quarta-feira. Como assim, pastor? Nós vamos ter um culto na terça-feira, que nós vamos dar o nome de Mais de Deus. Será um tempo de um profundo avivamento e despertamento espiritual, tá bom? Então nós estamos unindo a sala de oração de terça com o culto céu da quarta, e estamos criando o Mais de Deus. Vai ser um mergulho, irmão. Então estou te convidando para vir na terça-feira aqui, a inauguração desse culto Mais de Deus, que vai ser tremendo. Quem crê diz amém? Que Deus te abençoe. Você vai aproveitar a quarta para fazer discípulo, para discipular pessoas, para evangelizar. Afinal, nós somos discípulos de Jesus. Um abraço para você, beijo de coração, que Deus te abençoe. Você que está em casa acompanhando, não se esqueça de comentar de onde você está nos acompanhando, de curtir, compartilhar esse vídeo. Assim a palavra de Deus, ela cresce e ela avança em todos os 4 cantos dessa terra. Que Deus te abençoe. Um abraço, beijo de coração e até lá em nome de Jesus.